Estou aqui no Ideal, na nossa semana da EA. Cara, a gente vai fazer alguns exercícios com a cara da EA. A maior parte dessas questões foram modificadas e são de outros concursos, mas que tem uma semelhança com a EA, para não ficar aquela coisa repetitiva. O aluno que faz EA, ele repete muitas questões, quer dizer, ele faz como se fossem baterias, e porque ele pega sempre alguma questão parecida, né? O problema é que a EA tem feito algumas surpresas ultimamente. Então, por isso que eu estou vindo com questões novas, cobranças novas, coisas que eu costumo dizer que são fáceis e você não tem o direito de errar. Perfeito? Então, nessas questões, por favor, presta atenção, que eu posso dar sorte de adivinhar alguma coisa que vai acontecer aí. Cara, a outra coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Me perguntam várias vezes o que fazer, como lidar para estudar para a EA. Cara, EA, tá, tem sido um concurso que às vezes chega a ser tão difícil quanto a própria AFA. Claro que dentro das suas devidas proporções. Mas o que tem acontecido é que ninguém estuda uma certa coisa, que é tempo. Estudar tempo, sim, é você pegar as questões e aprender a controlar o seu tempo. Cara, é notório que você vai estudar, você vai começar aí a se preparar. Tem gente que já está no terceiro concurso, porque cada ano são 2, né? Então o cara está no terceiro, no quarto. E o que acontece? O cara está toda hora estudando, toda hora levando bomba. O cara pega, faz o cursinho, aí o cara está fazendo todas as questões que aparecem, mas ele não consegue passar. Ele chega na prova, porra, mas eu matava tudo, eu fazia tudo, eu consegui matar todos os livros, fiz todo física clássica para fazer física e não consegui ir bem na prova. Tá? Aquela pessoa que discute com o professor em sala de aula, pô, não, mas aqui assim, aí eu fiz desse jeito, pô, legal, cara, que visão legal que tu teve, aluno. E o cara chega na prova e não passa. Isso acontece porque o cara não estuda tempo. Cara, por exemplo, você vê aí os caras fazendo simulado, tem vários cursos aqui no Rio de Janeiro que estão fazendo simulados, né? E eles só fazem simulados faltando um mês para a prova. E aí, cara, o que acontece? Eu não sei, mas faltando um mês para a prova, o cara faz 4 simulados, né? 4 semanas, 4 fins de semana. E o cara não aprende a doutrinar o seu tempo. Então, cara, uma das coisas que eu acho que é importante demais dentro de um estudo para o concurseiro de EA é ele aprender a doutrinar esse tempo, tá? Então, começa a controlar as questões, entendeu? Começa a controlar como você estuda a questão e como você estuda realmente, né? Como é que eu vou estudar? Cara, eu faço curso. Eu estou fazendo o curso presencial. Estou fazendo o curso online. Estou fazendo os 2. Show. Mas existe um momento que você vai ter que tirar para fazer sozinho. Isso é muito importante pelo seguinte, é muito comum, tá? Quando a gente está dando aula presencialmente, conversar com o aluno chega para você e fala assim, pô, cara, eu tô assistindo tua aula, eu tô vendo você fazer o exercício, eu entendo tudo que você fez no quadro, só que quando eu chego em casa eu tento fazer e eu não entendo nada. Cara, eu fico sem graça, mas eu tenho que falar a verdade pro cara. É porque você tá fazendo. Porque o raciocínio é teu. É porque o cara não sabe ler, mano. Sabe, interpretar texto é um negócio muito difícil. Ninguém ensina mais interpretação de texto na escola. Tá? Então, a única maneira de você aprender a interpretação de texto na prova da EA é você sentar, ler e fazer questões. Beleza? É você sentar, olhar e fazer o maior número de questões possível. E aí entram os 2 problemas. Problema número 1, tempo, que você não doutrinou. Problema número 2, você lê e você não entende. Quer dizer que na realidade você não sabe ler. Tá? Você não sabe limitar as coisas. Então, eu venho de uma escola antiga que era assim, né? A gente interpretava texto porque a gente tinha um dom para isso.
né? A gente conseguia ver, batia muito tempo cabeça, olhava, acho que é isso, acho que é aquilo, e a gente ia lendo, e muitas vezes a gente ia fazendo questões e observando aquelas que fazia 1000 questões, né? Um livro, você fazia um tipo de questão, questão tipo 1, aí apareciam 4 questões, aí chegava lá, tinha 250 questões de cada tipo, então você ia fazendo, você ficava treinado para aquilo, tá? E aí o que acontece? Com o tempo você começa a desenvolver a interpretação de texto como um dom, mas não como algo estudado. Então, cara, já que a escola não te ensinou a interpretar texto, a opção que você tem é fazer 1000 questões de cada coisa. Então é você pegar os livros, pegar material de internet, PDF, sair matando igual um louco, bicho. Fazer o máximo possível. Aproveitar o máximo possível o seu tempo estudando. Escolhendo, por exemplo, como você sabe, matemática, física, português, inglês. Você tem 4 matérias e 5 dias na semana. Tá? Fora sábado e domingo. Então, pô, nesses 5 dias da semana, você vai massacrar essa história. Apesar que, por exemplo, física, você tem 1, 2, 3. Matemática, você tem 1 e 2. Né? Então, tu vai massacrar isso o máximo possível nos 5 dias da semana. Sábado e domingo, você vai ver tudo de novo. Bom, isso é um jeito de você começar a entender a interpretação de texto, procurar separar questões. Parece idiotice, mas aquela situação de período coordenado, período subordinado é importante pra caramba para você poder interpretar texto de questão. Tá? Não é idiota, é necessário. E aí, cara, fica faltando a única coisa que é o seguinte. Você, durante a prova, você tem 2,5 minutos por questão. Em média, você tem 2,5 minutos por questão. Tem questão da EAR que você vai ver que você vai matar em 1 minuto. Tem questão da EAR que você vai levar 4 minutos. Mas o tempo que sobra de um vai compensar o quê? O tempo do outro. Beleza? Então, toda a prova é calculada. Ela não está ali de bobeira, ela não está ali sem uma maldade. Ela é calculada e você tem, em média, 2,5 minutos por questão. Então, agora, quando você sair para estudar, você tem 2 níveis de estudo. Nível 1, tá? Nível 1 é estudar, aprender, procurar, ler teoria, fazer o seu próprio resumo. Resumo é importante pra caramba, tá? No meu tempo de IME, a gente chamava isso de memento, tá? Em latim. Eu não lembro se memento é relembre, né? Lembre-se, né? O memento homo co improvisaes et improvisae vertere. Ou seja, lembre-se. É o lembrar. Seria um resumo, as principais fórmulas, você saber olhar. Então, você fez o resumo, depois olha aquele resumo e completa que isso aqui é feito assim, isso aqui é feito assado, isso aqui é feito de outro jeito, entendeu? Aquele resumão. Fazer questões para pegar experiência de prova, e aí tem aquele problema que eu te falei, que, por exemplo, o pessoal está acostumado a pegar só questões antigas e fazer as questões, show. Ah, pegar EA e fazer questão antiga. Aí o cara faz as questões de 2009 até 2020, não passa. Porque muitas questões não serão repetidas, muitos assuntos não serão repetidos, e muitas questões vão aparecer com uma roupagem nova. E aí você não sabe interpretar texto, você se arrebenta. Tá? Então, preciso que você faça o maior número de questões possível. Preciso que você aprenda a interpretar o que o cara está pedindo, saber tudo que a questão está pedindo. Preciso que você doutrine seu tempo para 2,5 minutos. Ah, Portela, mas aí eu não vou ficar contando o tempo de questão em questão. Sim, você não vai fazer isso. Ah, mas você falou que cada questão é 10 minutos e meio? Sim. Mas aqui, ó, lembra que eu te falei que tem questão que você vai gastar 1 minuto, tem questão que você vai gastar 4. Porque o tempo que sobrar daqui vai ser usado na outra. Então, o que você vai fazer, bicho? Você vai fazer assim, por exemplo, você vai pegar um livro e vai olhar, e o meu capítulo, por exemplo, tem 10 questões. Eu sei que cada questão eu tenho 2,5 minutos. Isso quer dizer que eu posso gastar no máximo 25 minutos. E aí, amor da minha vida, você vai botar no seu celular. Você arruma um cronômetro legalzinho, se já não tiver. Você vai botar lá 25 minutos e vai sentar e fazer as 10 questões.
Pô, apitou na 8ª questão. Show, você está treinando. Apitou na 6ª questão. Putz, que droga, hein? Apitou na 4ª questão. Você vai ver que você tem muito que estudar e doutrinar. E aí você vai aprender que você vai fazer isso para matemática, para física, para química, para física, química, para português, para o resto todo. Você vai ter que doutrinar esse tipo de questão. Beleza? Então você vai ter que estudar. Ninguém pode fazer nada por você e não existe lanche grátis para você ter uma vaga. Não existe isso. Militarismo é trabalho, militarismo é mérito, militarismo é competição. Não tem para onde correr. Só os melhores passarão. E os melhores têm que ser perfeitos em teoria, o melhor tem que ser perfeito em raciocínio e o melhor tem que ser perfeito em tempo. E você vai ter que se acostumar com isso. Você vai ter que se acostumar a trabalhar tempo, a trabalhar interpretação de texto e a trabalhar o conhecimento. E eu vou te dizer, se você começar a treinar interpretação de texto, isso é muito sério. Se você começar a estudar interpretação de texto para se adaptar na situação que você tem que aprender, você vai ver que vai melhorar 100% o seu desenvolvimento dentro do concurso da EA. Beleza? Então começa a matar a questão até não aguentar mais. Beleza? Começa a procurar prova velha, prova de 2004, 2005, tá lá perdida pela internet, entendeu? Se der para arrumar uma prova de 99, maluco, sai matando questão. Sai lendo, modificando, pega os livros. Você sabe quais são os livros, a gente fala toda hora. Matemática Elementar, Temas e Metas, Dante. Sai pegando tudo que é livro doido, cara. Sai fazendo esse troço. Você tem que fazer. Tá? Quanto mais questões, mais experiência vai ter. E aí, mas aí fazer muita coisa que eu vou ficar mecânico. Bicho, a gente não quer o mimizento não, cara. A gente quer o guerreiro. Certo? Então pode parar com isso, cara. Se você não aguenta o ritmo, então o que você está querendo fazer lá? Se você não está aguentando ficar em casa, sentado, estudar, na sua casa, bebendo água gelada, vendo a televisãozinha de vez em quando, tomando um café, comendo um lanche, como é que você quer fazer no campo, maluco? Tu vai dormir sujo de lama. Tá de brincadeira comigo, né? Você não quer. Certo? Se você quer ser, tem que começar a ser agora. Então você vai ter que puxar a disciplina, sentar e fazer o que estão te mandando. Senta, estuda, lê. Cara, é importantíssimo estudar a interpretação de texto. Procura, tá, listinhas de interpretação de texto. Procura para você aprender a estudar visão endofórica, visão exofórica. Sai estudando esse troço. Lê, que você vai ver que vai ficar bem mais fácil de estudar. Então entenda de uma vez por todas uma coisa. Você sabe somar, você sabe multiplicar, você sabe dividir, você sabe subtrair. Se você lê um problema de matemática e não consegue sair do zero, teu problema não é matemática, teu problema é português, você não sabe ler. Então vai aprender a ler direito, a interpretar texto, que aí você vai ver que a coisa vai mudar. Perfeito? Então essa é a minha dica para você guerrear. Tá? Então, assim, é muito bonito todo mundo chegar, poxa, dê aquela visão, fala da sua vida como militar, fala não sei o quê. Meu irmão, olha só, a realidade é o seguinte, você quer ou você não quer? Eu quero ser milico, beleza, então comece a ser milico hoje. Eu gosto disso, meu irmão, a vida é feita de 75% das coisas que você não gosta. Das pessoas que você não gosta, isso aí são 25% da população brasileira, né? E de coisas que você acha tragáveis e tudo, você vai ter que se virar e enturar. Isso é a vida. Então, amiguinho, senta e vai. Se você fizer o que eu estou te dizendo para fazer, não tem uma prova que vai resistir a você. Não dá, que direito. Senta, interpreta. Acabou. Lê, faz seu resumo. A melhor maneira de entender que você interpretou certo alguma coisa é o seu resumo. Porque uma linguagem matemática, uma fórmula matemática, é justamente o resumo de um pensamento, de uma ideia, de uma sentença matemática. Certo? Então você leu, entendeu e resume matematicamente. É isso que eu estou dizendo a você. Então para de chorar, levanta a cabeça e vamos para dentro. É possível? É. Tem um monte de gente que conseguiu. Eu consegui. Você consegue. Certo? Não tem essa. É só sentar e sair da zona de conforto.
O problema é que sair da zona de conforto, meu amigo, minha amiga, é difícil pra caramba. Só que uma vez que você sai, você olha pra trás e quero voltar mais pra lá não. E às vezes você cai de novo na zona de conforto e dá aquela coisa, e aí fica aquele desespero pra sair, e você fica, tá? Aí você corre, procura aquele grupo maneiro, que quando você tá desanimado, o cara te anima, quando ele tá desanimado, você anima o cara, entendeu? E aí forma aquela amizade, aquela equipe, e você vai ver que as coisas ficam mais fáceis. Quando você se sente desanimado, quando você se sente abatido, um grupo unido, coeso, né, como uma falange, é muito mais forte do que enfrentar as coisas sozinho. Entendeu? Então, não, porque eu rendo bem estudando sozinho. Legal, existe gente, eu conheço. Existe gente que estuda dormindo, mano. Tá? Existe, bota o fonezinho, vai lá pra autoajuda e se arrebenta. E fica feliz da vida e aprende sozinho. Agora, tem gente como eu que precisa de grupo. Eu sento, estudo sozinho, sento às vezes, porque a necessidade manda. Mas eu vou admitir que eu, num grupo, rendo muito mais do que sozinho. Batendo papo, conversando, e fala isso, faz aquilo. Pô, não, isso aqui. Aí faz um resumo junto. Interpretamos, conseguimos. Mas a massa do negócio é interpretação de texto. E eu preciso que você aprenda isso. Perfeito? Então, quero te mostrar as questões que eu selecionei para você dar uma olhada, fiz nas modificações. E assim, você vai ver, pô, mas é muito fácil. É muito fácil, porque eu vou esmiuçar esse troço. Eu vou quebrar o máximo possível para que você consiga entender. Tá certo? Vem comigo, então. Vamos lá. Dá uma olhada aí, professor Alexandre Portela, né? Matemática, nossa semana da EA, né? E vem comigo. Cara, dá uma olhada nessa questão. Ele vai falando para você se V é o vértice dessa parábola. E 2 segundos após o seu lançamento, a altura que a bola atingiu foi de 3 metros, a altura máxima em metros que essa bola atingiu. Cara, o texto eu odiei, porque ele fala que V é o vértice da parábola, né? 2 segundos após o seu lançamento, o cara vai falando, quer dizer, isso aí deveria ter algum texto que não aparece lá no livro que a gente selecionou, e ficou um troço meio doido, mas o que eu entendi foi, a parábola está representando o movimento de uma bola, perfeito, V é o vértice dessa parábola, e 2 segundos após seu lançamento, a altura que a bola atingiu foi de 3 metros. Beleza? A altura máxima em metros que essa bola atingiu foi D. E aí tem toda uma lenda para tu ver aí. Cara, quando você tem esse desenho da parábola aí, eu gostaria de chamar a atenção, você vê que ela vem do zero, certo? Ela vem do zero, e a outra raiz dela é 8. Concorda? Você pode ver. Ele me deu que quando ela chega a 2 segundos, ela atinge a altura de 3 metros, e aí aqui é o vértice. Beleza? Bom, como eu te falei, você tem 2 minutos e meio. Agora é a hora da gente pensar. Liga o cronômetro e observa o que eu vou colocar para você agora. Primeira coisa que eu quero que você veja é o seguinte. Este é o vértice. Quando você tem o vértice, o x do vértice é a média aritmética das raízes. Repara que ele toca o eixo x em 0 e toca o eixo x em 8. Então, x do vértice é a média aritmética. 0 mais 8 sobre 2 vale 4. Então, esse x do vértice é igual a 4. Tudo bem até aí? Cara, uma outra coisa importante é, a parábola está com a concavidade voltada para baixo. Isso quer dizer que A é um número negativo. Perfeito? A é um número negativo. Show! Tenho o x do vértice, tenho as 2 raízes, e ele me deu aquele ponto 3,2, eu costumo dizer que é o ajuste. Como assim ajuste? Porque você tem um negócio chamado forma fatorada da equação do segundo grau. Tá? A que multiplica x menos x1, x menos x2. Positivo? Então veja bem, você tem a forma chamada fatorada e o A vai mudar do jeito que for. Quer dizer, a única coisa constante que você tem nessa equação e nessa daqui, ó, ax2 mais bx mais c, é que o A é o mesmo. Então, por exemplo, eu posso botar um A positivo, isso daí fica com a concavidade para cima. Boto um A negativo, ela fica com a concavidade para baixo.
posso multiplicar esse A por 2, por 3 e vou alterando o desenho. Porém, as raízes continuam as mesmas. x1 e x2 seriam as raízes. Então, gente, eu posso escrever a forma fatorada da seguinte maneira. Y é igual a um A que eu não sei ainda, apesar de eu saber que ele é negativo, é igual a x menos 0, que multiplica x menos 8. Sempre invertendo o sinal. Então, olha o que acontece. Y vai ficar igual a A, que multiplica x menos 8. Portela, mas você não sabe o A. Para isso que você tem o ajuste. Quando o x for 2, o y é 3. Certo ou errado? Aí, amigo, esse 2, 3 era para achar o A. Então, tu troca aqui, ó. Y vai valer 3. Eu não sei quando é o A. Quando o x vale 2. 2 menos 8. Repara que aqui já vai ficar um número negativo, tá vendo? Traz ele para cá. Olha o que vai acontecer. Vai ficar assim. Eu vou inverter o lado, porque 3 igual a isso é igual a 3, né? Então você vai ficar assim, ó. A vezes 2 vezes menos 6 é igual a 3. Conclusões da história. 2 vezes 6 é 12, mas é 2, né? No caso, A vezes menos 12 é igual a 3. Então eu já sei que A é 3 sobre 12. Ou seja, esse A é menos 1/4. Portela, mas para que esse troço? Eu gostaria de te lembrar que o vértice é um ponto da equação do segundo grau. Sendo ele um ponto do segundo grau, ele vai ter um x e ele vai ter o y do vértice. Que nesse caso, se você olhar aí, vai representar a altura máxima que a bola passou. Perfeito? Esse vértice vai representar essa altura máxima. Então, amor da minha vida, é só você vir aqui, você já sabe que o A é menos 1/4 e o x do vértice é 4. Então eu vou fazer assim, ó, y do vértice, justamente que é o máximo, vai ser igual a menos 1/4, que multiplica x igual a 4, lembra que aqui é x, e x menos 8. 4 menos 8. Olha só, o 4 eu vou matar com esse 4. E aqui vai ficar 4 menos 8, vai ficar menos 4. Com menos 1, vai ficar mais 4. Mais 4 metros. Quer dizer, fui muito rápido. Então, menos 1 vezes menos 4 vai dar mais 4. Conclusões. Olhando aí, gabarito letra A de amor é o vértice à altura máxima. Perfeito? Cara, essa ideia é para mostrar para você quando o cara te dá uma equação com esse tipo, que você tem algumas informações, aí você teria que construir a equação de segundo grau. A melhor maneira quando ele te dá um gráfico assim, é justamente isso, é você usar a equação fatorada. Dá no mesmo jeito, você vai trocar os valores do mesmo jeito, só que você não precisa levar a cabo. E fica melhor de trabalhar, porque no final você acaba trabalhando apenas com números do primeiro grau, não tem que trabalhar com o segundo. Perfeito? Tá? Então, dá uma olhada comigo e vamos ver essa ideia aí. A área do setor em centímetros quadrados é igual a... Cara, a ideia do setor circular é a mesma que você trabalha com o cone, né? Quando você tem um cone e aí você tem que pegar a área lateral dele, né? Eu não sei se você lembra, πRG, né? E aí você consegue achar a área lateral desse cara. E esse πRG aparece justamente por causa disso. Porque se você perceber, ele te dá um setor circular. E esse setor circular tem 120 graus. Ele me diz aí que ficou faltando o lado desse troço aí, criança. Ficou faltando... Rapaz, ficou faltando... Bom, vamos abandonar a ideia, porque show ao vivo é assim mesmo. Vamos botar aqui 18, eu vou botar 9 centímetros, beleza? Vamos ver o que acontece. Que seria a geratriz desse cone. Vamos desenhar melhor, já que eu fiz besteira aí, né? Comi o 9, não. Comi da questão. Bom, você tem um setor circular, e esse setor circular é um pedaço, é uma fatia de pizza. Isso aqui é uma fatia de pizza de 120 graus. Cara, a fórmula que você tem para cálculo de circunferência, sendo ela um R, é πr ao quadrado, representando para mim um ângulo de 360 graus. Quer dizer que a pizza inteira é πr2, é a área da pizza. Tudo bem?
Só que no setor só tem 120 graus. E aí, cara, a área do setor é muito simples. Você faz o seguinte, superfície do setor. Superfície do setor é o ângulo de 120 dividido pelo todo, que é 360. Isso vai indicar para mim qual é o tamanho da fatia. Quer dizer, a fatia aqui, no caso, seria 1/3 da pizza, vezes π R2. Então, criança, se você simplificar aqui, como eu te falei, ó, você vai dividir em cima e embaixo por 120, você vai encontrar 1/3 de πr ao quadrado. Conclusão, isso aqui é πr ao quadrado sobre 3. Tá? Seria 1/3 de uma circunferência inteira, é essa de 120 graus. Então, por exemplo, como eu disse para você, já que eu vacilei, eu chamei isso aqui de 9 centímetros. Então, se a gente trocar aqui, ó, πr ao quadrado, no caso, r ao quadrado seria 9 ao quadrado sobre 3, eu teria 81 π sobre 3, eu teria aí 27 π centímetros quadrados. Eu não tenho esse valor, quer dizer que ele não era 9, mas eu te dei uma ideia para fazer essa questão, beleza? Então isso é um cálculo de setor. Você vai entender que a gente vai usar πRG por causa disso, tá? É o mesmo processo para calcular um setor. Quando você quebra um cone, no caso, você tendo um cone, a planificação do cone é um setor circular e um círculo que representa a sua base. Só que a área lateral, a superfície lateral, é apenas o setor, como apareceu para você aqui. Então eu precisava mostrar para você que é possível também, beleza? E rosáceas é um chute, né, para esse próximo concurso. Então, vamos dar uma olhada aí. Deixa eu ver a próxima questão. Cara, essa próxima questão é uma, como se diz, é um, como é que eu vou dizer assim, um chute, tá? Uma coisa que anda me incomodando. Vamos dizer que seja uma intuição, tá legal? E aí eu preciso que você veja uma coisa aqui. Cara, você sabe que você tem o que a gente chama de triângulo egípcio, tá? Ou triângulo de Napoleão. O triângulo egípcio é um triângulo retângulo e ele é clássico por causa da representação do triângulo retângulo na pirâmide de Gizé. Você teria aqui 90 graus, 60 graus e 30 graus. O triângulo egípcio, ele é clássico porque ele tem que ter ângulos de 30 e 60 e, no caso, sendo a hipotenusa dele A, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, tá? Vale metade da hipotenusa, enquanto o cateto oposto ao ângulo de 60 graus vale metade da hipotenusa raiz de 3. Beleza? Isso é um clássico. Por favor, tome cuidado pelo seguinte, eu chego para você e te apresento um triângulo retângulo, eu não falo nada sobre ele, aí eu digo para você que esse lado vale 3 e esse vale 3 raiz de 3. Cara, só com essas informações eu garanto a você que ele é um triângulo egípcio. Por quê, cara? Não existem dois triângulos retângulos com as mesmas características. Tá? Então, cada tipo de triângulo retângulo tem uma característica que é só dele e é única. Então, por exemplo, no caso, o valor é 3 e o valor é 3 com raiz de 3, isso só acontece no triângulo egípcio. Tá? Isso só acontece no triângulo egípcio. E só de ter 3 e 3 raiz de 3 já garante para você que a hipotenusa é 2 vezes 3 é 6. Já garante que o ângulo de frente para o lado 3, no caso, que seria a metade da hipotenusa, é o 30 graus. E este ângulo que está de frente para o lado que contém o raiz de 3 vale 60 graus. Tá? Então, só por essa informação já sei que você tem um triângulo egípcio. E aí, cara, quem é o triângulo que mais aparece na prova da EA? Tcharam! Esse maluco e o triângulo equilátero, que são praticamente a mesma coisa. E aí, cara, ele pega, chega pra você, fala que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que é pra te dar trabalho, sempre vai dar, que é pra forçar a galera a trabalhar. E aí ele fala daquele triângulo ali, ó. É um triângulo egípcio, pelo amor de Deus, né? Você tem ali um triângulo egípcio. É um triângulo ali, ó, tem 30 graus e um lado, que não é o oposto a 30 graus, é 12 raiz de 3 centímetros. Beleza? Aí aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Tudo bem? Então, de novo, voltando à ideia,
triângulo está aqui, ele é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 30 e o lado que tem 12 raiz de 3 não é o lado de frente para um ângulo de 30 graus. Cara, então, logo de cara, tu já sabe que esse ângulo vale quanto? 60 graus, porque ele tem que completar 180. E os ângulos agudos de um triângulo retângulo sempre somam 90 graus. Como assim, Portela? Reto. Sobram dois ângulos que obrigatoriamente serão agudos, menores que 90. Logo, a soma deles é sempre 90. Então, amor da minha vida, 12 raiz de 3 é o lado oposto a 60. Quer dizer que esse lado oposto a 30 vale 12 centímetros, porque eles têm que ter o mesmo numeral na frente do raiz de 3. Os dois têm que ter o mesmo numeral, acabei de mostrar para você. E a hipotenusa é o dobro desse lado 12, né? Que é o lado que está na frente da raiz de 3, ou seja, a hipotenusa é 24. E aí veio a minha aposta. Essa questão eu modifiquei pelo seguinte: eu peço o perímetro do triângulo. Ninguém pediu isso. Ai, não. Ele vai te dar o raiz de 3. Ah, é bobo. É, cara, mas a surpresa, sabe como é que é? Ele te dá o perímetro. Ele te dá o raiz de 3 valendo quanto? 1,7. Então, para você achar o perímetro desse triângulo, você vai ter que somar 12 mais 24, mais 12 raiz de 3, tudo isso em centímetros. Meu problema é o 12 raiz de 3, que aqui ó, já é 36, tá show. Então 12 vezes 1,7, multiplica como se não tivesse vírgula. 14, 8 e 12. Beleza? 2 vezes 7, 14, sobe 1. 7 vezes 1, 7, 1, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 12. Soma. 4, 10, 2. 20,4 é o nosso valor ali. Então, somando 36 com 20,4, 56,4 é nosso gabarito, letra A. Já saindo o nosso perímetro aí. Então, cara, assim, é difícil você ver uma questão que peça perímetro, a não ser quando ela mistura com álgebra. Mas a ideia ali foi a maldade, reparou? Porque você não está acostumado a fazer isso. É um triângulo egípcio, o cara te dá o cosseno, aí chega lá, pede o perímetro, tá certo? É um troço meio, sabe, desagradável. Então eu botei aí pra você, porque multiplicação cobra várias coisas e é uma questão que rápida. Você tem que ter proatividade. Se você não tiver proatividade, você não vai fazer, porque isso aí é o quê? Ganhar tempo. Perfeito? Tá? Então gabarito letra A, sejamos felizes. Cara, esse daqui já caiu parecido, eu ri pra caramba. Não é exatamente isso não, tá? Ele tinha botado uma pirâmide. Aí eu peguei, achei essa questãozinha perdida, tá? No livro do Boldrini, que era um livro que eles amavam usar. Não sei porque eles gostavam daquele livro, mas não vamos falar mal para não tomar processo. Mas, o que acontece? Os caras adoram o livro do Boldrini. Então, ele pega e faz esse comentário para você. Um prisma regular possui 10 faces, M arestas e P vértices. A soma de M mais P. Já te falei, a principal coisa que você vai ter que fazer é a maldita interpretação de texto. Cara, o prisma tem 10 faces. Nesse tipo de questão, ele quer somar arestas mais vértices. Então, quer dizer, a gente vai levar em consideração faces desse problema é 10. F é igual a 10. Só que, amor da minha vida, essa droga é um prisma. Principal característica do prisma, duas bases paralelas. Amor da minha vida, se você tem duas bases, entenda, olha só essa loucura. Eu tenho 10 faces, então eu vou ter duas bases e restam para mim 8 faces laterais. Peraí, Portela, que loucura é essa? Sim, base superior, base inferior e 8. Sobraram 8, não sobraram? As 8 são laterais. Se você tem 8 faces laterais, quer dizer que a figura da base são octógonos. A figura da base, as figuras das bases são octógonos. 8 lados em cada base, para poder dar 8 faces. Aí, cara, na prova de vocês caiu pirâmide. Eu achei engraçado, porque uma face vai ser a base.
e o resto vai ser lateral. Achei muito interessante isso. E aqui ele usou como prisma. Então você tem face, base inferior, base superior. Restam para mim 8, que são as laterais. Logo, a base é um octógono. Bom, cara, aí eu tenho bases e ele quer arestas e vértices. Você vai ter uma fórmula que eu disse o seguinte. O que você vai fazer? Para achar o número de arestas, o dobro das arestas é igual. Bases, que são duas faces, são faces octogonais. São 2 com 8. Quer dizer que vai gerar 16 faces, 16 arestas, 16 linhas. Porque eu tenho 2 octógonos, cada octógono tem 8 lados, quer dizer, 8 arestas. Tá legal? Então eles vão gerar 16. E eu tenho 8 faces laterais, que normalmente no prisma são retângulos. Não é isso? Ops, comi o N aqui. Senhor da ajuda. Retângulos. Então, retângulos tem 4 arestas, mais 8 vezes 4, porque cada um desses retângulos tem 4 arestas. Por que 2A? Porque é o seguinte, quando você planifica, você percebe que cada face dessa divide uma aresta com a outra, inclusive a base, ó. A base vai, quer dizer, tem que diminuir aqui porque é octógono, né? Peraí. Então a base, ela divide uma aresta com a aresta lateral. Quer dizer, tá vendo? Essa daqui, ó, ela vai estar com essa. Ou seja, quando eu conto em separado arestas do octógono, que é a base, e arestas laterais, eu estou contando 2 vezes a mesma aresta, a mesma linha, o mesmo lado da figura. Por isso que é 2A. Então vamos lá, 2A vai ser igual a 16 mais 32. 2A é igual a 48. Cada A, então, são 24. Então, vamos lá. Eu já tenho 10 faces, 24 arestas. E para fechar o que eu preciso, que seria o número de vértices, eu sei que V mais F é igual a mais 2. Relação de Euler. V são os vértices que eu não tenho, mais as faces, que são 10, é igual a 24 mais 2. Então, V vai ser 26 menos 10. V é igual a 16 vértices. Então, ele queria, né, no caso, me ajuda. Ele quer M arestas mais P vértices. Show! M arestas, P vértices. 24 mais 16, 40. Gabarito, letra A de amor. Perdoa o seu gordo, que o seu gordo pegou as questões e foi modificando e acabou que tem um monte de repetição de gabarito aí. Beleza? Então, dá uma olhada nesse troço. Vê como é que ele tá. Eu gastei um tempo que eu estou explicando para você, mas a proatividade faz o seguinte. 10 faces eu já tinha, ou seja, 2 bases, outras laterais tu ia fazer de cabeça na questão. Tá? Tu faz de cabeça. Aí o que acontece? 2 vezes arestas, tu também faz de cabeça. Porque, pô, 8 vezes 4, 32. 2 vezes 8, 16. Você faz de cabeça, tabuada. Então, 48 por 2, 24. Aqui é que vai te dar um trabalho que você tem que fazer, que você pode se enrolar. Mas tudo aqui você consegue fazer a maior parte de cabeça. Certo? A maior parte aqui de cabeça. Então, eu estou chamando a sua atenção porque, cara, muitas vezes as apostilas dos cursos que eu vejo não tem relação de Euler. O pessoal não ensina mais. E essa droga cai. E justamente cai, cara, de uma maneira que ele pede aquilo que a escola não ensina ou aquilo que estaria nas entrelinhas, como foi esse caso. Reparou? Aquela coisa que é a observação, né? A nota de rodapé do livro. Perfeito? Volta comigo. Cara, esta é gostosinha. Essa é gostosinha de fazer. A imagem a seguir representa um cone reto de altura 24 centímetros. Raio da base 10 centímetros, geratriz G. O valor da área lateral em centímetros. Bicho! Volta comigo. Você tem um cone, né? Deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho. Você tem um cone, ele é uma circunferência que você bota meio ovoide para dar perspectiva. Cara, eu acho lindo a geometria espacial isso.
A coisa feia que fica torta da geometria espacial é a perspectiva. Então você faz o círculo todo torto, tá vendo? Você faz um círculozinho todo torto, parecendo um ovo, é a perspectiva. E aí, cara, você liga aqui, ó, raio, você liga aqui a altura e você liga aqui a geratriz. Cara, se esse cone é reto, você tem um ângulo de 90 graus. Como é que é o nome desta criatura que você criou aqui? É um triângulo retângulo. Logo vale o teorema de Pitágoras. G ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Tá? Então, essa fórmula é respeitada em qualquer cone reto. Quer dizer que cone reto, a altura cai dentro do cone e no centro do círculo da base, formando um ângulo de 90 graus. Perfeito? Acabou. Teorema de Pitágoras nesse troço. Então, volta comigo que ele vai colocando para você ali, ó. Ele diz para você que a imagem a seguir representa um cone reto, né? Ele vai contando uma história triste aí para você, tá vendo? A imagem é um cone reto de altura 24 centímetros. Não é isso? Continua comigo. E raio da base 10. Beleza? Aí fala o valor da área lateral em centímetros. Cara, primeiro eu vou ter que achar a danada da geratriz. Acha a geratriz pra mim. Vamos embora, olha só. O que vai acontecer? Isso é um cone reto. G ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Raio da base 10. Mais 24 ao quadrado. Cara, isso aí só tá chato pelo seguinte, eu vou ter que fazer isso, ó, 10 ao quadrado 100, 24 ao quadrado 576, aí isso aqui vai dar 676, que vai dar 26. Bicho, existe um triângulo clássico, que é o chamado pitagórico básico, que ele é um triângulo da seguinte forma, 5, 12, 13. Tá ali. Pra quem gosta da série Vikings, né, que os filhos de Ragnar seriam mais famosos que o próprio, você tem um triângulo pitagórico base 5, 12 e 13, que ele é sempre um triângulo retângulo. E, cara, o mais famoso do que o 5, 12 e 13 é o triângulo 10, 26 e 24. Então, da série Vikings, o Bjorn aqui, ele aparece mais do que o 5, 12 e 13, porque 5, 12 e 13 é um terno pitagórico básico. E ele sendo um terno pitagórico básico, ele é muito fácil de você associar. É muito fácil de você encontrar. Beleza? Então, o que acontece aqui? É mais fácil você pegar esse triângulo, multiplicar por 2 e fazer o seu semelhante, que é o dobro dele. E aí você cria uma certa dificuldadezinha para o malandro encontrar. Ou seja, 24, 26 e 10 é o nosso triângulo pitagórico básico. Quer dizer, então, que a nossa geratriz, sem muito sofrimento, é o 26. Tá? Então, pelo amor de Deus, decore isso. Decore essa história do 5, 12 e 13 aí, beleza? Tudo bem? Então, sejamos felizes. Continua com isso aí. Bom, ele pede para você na questão a área lateral. Eu gostaria de lembrar a você que a superfície lateral do cone é πRG. Tá? Não tem para onde correr. Obtido através de regra de 3. Aí, já era. Manda ver. πRG, quem seria? Π, o raio é 10 e o G é 26. Então, minha área lateral seria 260 π. Morreu isso aí. Beleza? Tudo bem? Aí, cara, interessante o seguinte. Mais uma vez o seu tio fez caquinha. 26, 28, 30, 32, né? De área lateral. Então, dá uma olhada aí que eu comi o zero. Comi o zero e o π, né, cara? Talvez tenha sido eu. Então, vamos corrigir aí, 260 π. Tá vendo que os números do jeito que aparecem? Fatalmente isso aí devia ser 260, 280, 300, 320. Da maneira que eles estão aparecendo aí, reparou? Tá vendo? 26, 28, 30 e 32. Devia ser 260, 280, 300 e 320. Pi. Tudo isso com pi. Então me perdoem mais um chute, né? Mais um vacilo. E
mas pelo menos a gente faz no quadro. Esse é o bom, né, de fazer no quadro. Você vê o que acontece aí. Tudo bem? Volta comigo para o slide, vamos ver uma outra. Cara, eu sei que a minha matéria é geometria, mas o que aconteceu? Eu sei que eu vou entrar um pouquinho na matéria do Thiago, mas eu tinha que te mostrar isso aí, que isso aí foi interessante. É muito parecida com uma questão que eu já vi de EA, só que ela tem uma armadilha assim para pegar não quem não sabe, é para pegar quem sabe, que o pessoal já está viciado. Cara, dá uma olhada no slide, está falando assim: Júlio iniciou seu treinamento com o objetivo de participar de uma maratona. Durante um período ele percorrerá diariamente uma determinada distância. Considere que a distância percorrida em metros no dia N seja dada pela fórmula 12N mais 850. Aí eu fui felizão, né? Beleza. Aí diz o seguinte: a distância total percorrida do 7º ao 9º dia em metros corresponde a... Cara, abrindo o coração e falando a verdade, quando ele joga um troço desse aqui, isso aqui basicamente é essa fórmula, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Isso aparece de uma maneira que ele pegou e o que ele fez? Ele abriu a fórmula, ele aplica a propriedade distributiva, joga um cara para um lado para o outro, e aí, cara, isso aqui, ó, seria o AN, é o valor do termo no dia N, entendeu? A distância no dia N é o AN. Aí ele distribuiu e foi embora, ou seja, eu já sei que esse troço é um APA. E esse troço é um APA de razão quanto? 850. Tá, vai aumentando, 12, né? Vai aumentando conforme os dias, ó, de 12. Então, dia 0, 850. Dia 1, 850 mais 12. Dia 2, 850 mais 24. E aí vai. E aí, cara, como eu já estou acostumado a fazer esse tipo de questão, eu emburaquei nesse troço do A1 em diante. Tomei na cabeça. Tá certo? Não valeu a pena. Porque ele está pedindo só do 7º ao 9º dia. Então, cara, quando N igual a 7, A7, que é a distância que ele quer, seria 12 vezes 7 mais 850. Cara, 12 vezes 7, 12 vezes 7, 14, 84 mais 850. 2 vezes 7, 14, sobe um 7, isso aí. Aí vai lá, ó, 4, 8 e 5, 13, 9. Então, 934 metros aí, beleza? Esse é o dia 7. No dia 8, tá? Eu errei porque eu pensei em somar tudo. Do dia 1, não, ele só quer os 3 dias. Então, no dia 8, A8 é 12 vezes 8, mais 850. 16, sobe 1, 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Mais 850, e aí vem a parte legal da história. Esse troço é uma PA de razão 12. Porque ele vai fazer N vezes R, entendeu? Então, N vezes R é a razão que é 12. Então, 934 mais 12, 946. Pô, Portela, eu fiz esse trabalho todo. É isso aí, ó. N igual a 9, você não precisa resolver. Seria, no caso, mais 12 vai dar 8, 5, 9. Beleza? Tá, então, 946 com 12. Aí, cara, agora é só somar tudo, ó. 6 e 4, 10, 18, sobe 1. 5 e 4, 9, com 4, 13, sobe 1. 27 com 1, 28. 2, 8, 3, 8 metros. 2.838 metros. Gabarito letra B de bola. Então, cara, achando o 7º, você não precisava nem se estressar. Era só tu vir somando de 12 em 12 que tu chegava na resposta que tá ali facinha, letra B. Mas eu precisava chamar a sua atenção porque teve uma questão parecida na EA, tá? E isso chamou a minha atenção. Falei, cara, essa eu não tinha visto. Por quê? É uma questão tola, é idiota, é trocar número. Portela, é trocar número. Só que é para pegar o desavisado. Eu peguei e calculei a soma. Achei o primeiro, achei o último e botei na soma da PG, mano, da PA. A1 mais a N vezes N dividido por 2. Fui amarradão. Pra que se tu pode somar 1 por 1? Tá? Então, pô, é um aviso. Aviso pra você. Cara, uma outra que não é da minha matéria, é álgebra de novo, mas eu precisava chamar a sua atenção dessas ondas aí, tá? Isso aí é uma senoidal, ela tá com um seno aí,
Beleza? E aí, cara, o que que acontece? O certo dessa fórmula é aparecer com um seno na frente. Então o certo seria assim, ó, P vezes seno de x mais m. Beleza? O certo seria aparecer desse modo. Aí, cara, esse tipo de fórmula, essa senoidal, você tem esse elemento aqui, que ele é um multiplicador, que ele mexe na amplitude, quer dizer, ele aumenta a amplitude da função, e tem esse cara aqui, ele faz o translado, tá? Como assim, Portela, o translado? Ele translada a função, porque essa função, ela deveria, como uma senoide normal, passar pelo zero. No caso do desenho como está ali, ela deveria fazer assim, ó. Tá certo? Então ela vem aqui com uma curva, ela faz isso. Então a função seno, ela obrigatoriamente passa no zero. Porque x igual a 0 grau, o seno de 0 grau é igual a zero. Então a senoidal, quando ela passa no zero, ela tem que passar ali. Repara que a nossa função, do jeito que está no gráfico, ela está passando assim, ó. Isso quer dizer que ela foi transladada de m. Ou seja, esse m foi somado à função, fazendo com que a função suba. Esse é o m. Então, cara, a maneira de descobrir os termos da função, começar a descobrir os termos da função, para facilitar para tu descobrir quem é o p, quem é o m, a primeira coisa é você aplicar f de zero. Porque quando você aplicar f de zero, p, seno de zero mais m, você vai ter que seno de zero é igual a zero, então este termo inteiro some. Então, f de zero fica igual a m. Aí depois que você acha o m, você joga de novo na função em algum valor conhecido, tipo aonde bate x e y, basicamente ali você vai ver que não tem no gráfico, se você olhar, você não vai ter um ponto que passa exatamente no gráfico x e y, mas bate, por exemplo, no meio ali, entre 1 e 2 você tem um pico. Aí é só tu jogar entre 1 e 2, 1,5, e você já descobrir esse pico aí. Beleza? Porque fatalmente essa equação está em radianos, né? Então você bota 1,5 radianos e chega à conclusão que você precisa do P. Mas nesse caso, se você olhar, ele só quer saber onde MP são reais, ele quer só saber o valor de M. Então se você aplicar zero, para você ver aí, né? Se você aplicar zero na sua função, o M vai valer 2. Então não tem para onde correr. M igual a 2, gabarito letra A, sem estresse nenhum, do jeito que eu te mostrei. Então eu precisava te mostrar isso, porque, por exemplo, eu poderia achar o P aí, ele teria que me dar mais condições. Mas, por exemplo, numa prova que você tem 2,5 minutos por questão, você ainda vai tentar aplicar isso aqui, M igual a zero, para ver? Não, é só você olhar quem é o termo independente, como se isso aqui, ó, no caso, fosse, no caso, a incógnita. Esse, no caso não, é a incógnita. E esse cara aqui é o termo que? Independente. Termo independente sempre passa cruzando o eixo Y. Só jogar e você chega no M sem fazer nada, nenhum cálculo no gráfico. Então eu precisava te mostrar isso, porque nossa prova é assim. Se eu fiz em meio minuto, eu aproveito 2 minutos para frente. Maluco, 2 minutos numa prova, que cada questão vale 2,5 minutos, ajuda pra caramba. Tá certo? Então continua comigo, não menospreza e vamos seguir. Cara, outra sequência que chamou minha atenção pelo seguinte, de novo o gráfico aparece ali, e aí eu vou chamar mais uma vez a atenção. Essa droga não pode ser uma PG, tá? Por que, Portela, não pode ser uma PG? Vem comigo. Se você olhar o termo geral, tem que ser termo geral? Tem. Ou termo geral ou soma, é mesmo. Mas, por exemplo, como ali está dizendo que é o termo geral da PA é A1 mais, tá vendo? N menos 1 vezes R. Então você vai ter uma soma no meio da bagunça. Já o termo geral da PG é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então aqui você vai ter uma potência. Se ele fosse uma PG, apareceria uma potência para você. Porque você trabalharia com termos N, né? A variável N é o número de termos.
Então, cara, do jeito que tá ali, ó, tem uma soma, tem um N multiplicando, você já sabe que aquilo ali é uma PA, não pode ser uma PG. Para ser uma PG, ele deveria ser uma potência. Então você já elimina a letra C e letra D de boa, sem estresse. Então qual é o bizu aí? É encontrar a maldita razão. Perfeito? Cara, aí eu chamo sua atenção pelo seguinte. Vem cá. A equação que está aí é assim, ó. 13n sobre 4 mais 5 meios. Cara, eu não sei como é que está a sua cabeça para álgebra, mas eu vou desmembrar isso aqui para você ver agora. Se você tem uma PA, e aí eu vou quebrar isso aqui, ó, AN seria igual a 1, aí eu vou aplicar distributivo. Na hora que eu aplicar distributivo, isso aqui vai ficar NR, N que multiplica R, menos R, tá vendo? Se você arrumar isso aqui, ó, AN, você vai ficar assim, ó, NR, N vezes a razão, mais A1 menos R. Então você vai ficar aqui com um valor numérico, que é um valor real, é um valor de número, e aqui, ó, tu vai ficar com uma incógnita. Percebeu? Aqui tu fica com a incógnita. Ou seja, normalmente, o valor que vem agarrado na razão é o número de termos. Ou seja, o valor que vai vir agarrado com o N, que é o número de termos, normalmente é a razão. Então, esse N é o número de termos. Então, fatalmente, amor da minha vida, 13 quartos é a razão. Porque ela é a única coisa que continua como incógnita. E aqui vai virar um número real. Porque N é a variável, né? N é o que você vai trocar. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto termo. Todo o resto aqui tem que ser conhecido. Então, aplicando a distributiva, você vê que a razão vem agarrada no número. Então, amor da minha vida, se você fizer 13 divididos por 4, né, vai dar 3 vezes 4, 12, sobra 1. Vai dar 10, vai dar 2, vai sobrar 2, vai 20, vai virar 5. 3,25. Então, a razão é 3,25, gabarito letra A. Cara, mas só para matar a história, que talvez você não acredite em mim, mostrei para você o seguinte: quando você desenvolve essa equação, o valor que vem agarrado no número de termos ou na posição, normalmente é a razão, que é o 13 quartos, e é o 3,25, que é o gabarito. Agora, você pode não acreditar em mim. Então, cara, eu gostaria de lembrar o seguinte: você já sabe que essa droga é uma PA, porque esse 13 sobre 4n mais 5 meios é uma soma e é uma multiplicação, não é uma potência. Não sendo uma potência, não poderia ser uma PG. Então, quando você joga n igual a 1 aqui, eu vou substituir aqui, né, 13 quartos por 3,25 vezes n, mais 2,5 para você perceber. E aí, cara, olha só a ideia. Quando n é igual a 1, isso aqui vai ser 3,25 vezes 1 mais 2,5. Você vai ter aí 5,75. Quando n igual a 2, você vai ter 3,25 vezes 2 mais 2,5. Isso aqui vai me dar 6,5 mais 2,5. Isso aqui vai me dar 9. Se você fizer isso daqui para cá, o cálculo da razão, no caso, poderia ser termo menos o seu anterior. Você vai encontrar 3,25 aqui. Então, a razão vale 3,25. Então, olha o trabalho que você teria, sendo que é só você olhar quem está agarrado com o número de termos e dividir. Para que sofrer? Pergunto a você. Beleza? Então, bate o olho e ganha tempo. Tudo bem? Cara, umazinha de geometria espacial, para você ficar feliz, que é o seguinte: no caso, não é nem espacial, é uma exponencial. Poderia ser uma PG, isso aí. Desculpe. Considere a função f de x igual a a elevado a x com a maior que zero e diferente de 1. Se o gráfico dessa função passa pelos pontos P, menos 1 meio e 4t, o valor de t é igual a... Cara, do mesmo jeito que você enfrentou, f de x é igual a elevado a x, ele te dá um ponto agora que é o menos 1,5, e ele te dá um outro ponto aí que é 4t.
E aí, cara, um ponto está completo. Né? Um ponto está completo. E o outro ponto está faltando incógnito. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse ponto na função. Quer dizer, f de menos 1 vai ser igual a elevado a meio. Perfeito? Opa, perdão. Vai ser igual, que aqui é x, aqui é y, né? Então a elevado a menos 1 é igual a meio. Criança, arrumando a casa aqui, ó, a elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a menos 1. Para que duas coisas sejam iguais, só acontece se somente forem exatamente iguais. Então A tem que ser igual a base, que é 2. De posse desse A igual a 2, aí eu faço isso aqui, ó. F de 4 é igual a 2 elevado a 4, tem que dar igual a T. Cara, 2 a quarta é 16. T igual a 16. Sem estresse, meu gabarito letra D de dado para você aí. Perfeito? Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu acabei botando algumas coisas além de geometria. Foram chutes que eu tinha. Tem mais algumas coisas para vocês aí, para botar no módulo de exercícios, entendeu? Soltar algumas coisas no Instagram, YouTube, essas coisas pra gente se divertir. E queria que você continuasse estudando e acompanhando a gente nas mídias sociais, beleza? Eu vou estar colocando sempre alguma coisa aí a partir de fevereiro. E eu quero que você pense naquilo que eu te falei e comece a estudar agora, tá? Mas estudar em alto nível. Não é estudar do jeito que o colega lá da escola da Tia Teté estuda, não. É estudar a nível alto, beleza? Pensa na seguinte ideia. Aonde um jovem com 19, 20 anos ganha 3 divisas, recebe 3,5 conto para estudar. É porque você vira sargento, você vai trabalhar e você pode continuar estudando e alçar. Então, aonde? Você estuda 1 ano e meio e sai sargento ganhando 3 contos. Mais de 3 contos, mas 3 contos. Aonde você vê isso? Cara, é a grande chance da sua vida. Vai pra dentro. Beleza? Eu sou Alexandre Portela, a gente tá no Ideal. Na nossa semana é A. Beijo!